Então a corretora ela ganha dinheiro de 3 formas. Então a gente tem aqui eu coloquei 3 tipos de corretora e ela ganha dinheiro com 3 formas. A gente tem o spread, que é o que eu já comentei em relação ao preço que ela embute nas suas transações, então é algo inerente ao seu trade, então quando você entrou, criou uma ordem ou colocou uma ordem no sistema, você já pagou. Então a corretora já colocou um markup lá, que é basicamente um valorzinho que ela coloca em cima do seu spread e você já pagou esse valor. Você tem também a comissão, então a comissão basicamente como o spread, geralmente a corretora que cobra a comissão, geralmente o spread ele é 0, porque ela vai cobrar a comissão um valor fixo em cima de um montante que você vai executar de ordem, na sua ordem. Então digamos que você executou uma ordem de um lote, euro-dólar, e aquela corretora cobra $7 para cada lote que você fizer o trade em euro-dólar, por exemplo. Então é um valor fixo que você vai ter para cada transação. E a gente tem o Recode, que é a terceira. Esse é um item específico de corretoras market maker, ou seja, o Recode ele é basicamente quando a corretora ela não consegue executar a sua ordem com os provedores de liquidez que ela tem. Então, geralmente, quando a gente está falando de corretora STP e ECN, a gente está falando de uma corretora que tem bastante provedores de liquidez e ela vai tentar achar o melhor preço para você. Agora, uma corretora market maker, geralmente, às vezes, ela não tem tantos provedores de liquidez e geralmente ela é a sua contraparte. Então, ela não está preocupada em achar um provedor de liquidez para você. E a gente tem o Recode, que é basicamente ela não vai executar a sua ordem porque ela não encontrou um provedor de liquidez. Okay? Então, você talvez não consiga sair da sua posição ou você não consiga entrar naquela posição. É o que a gente chama de Recode. Isso é bem perigoso, dependendo da posição que você está, você pode perder bastante dinheiro. Então, voltando aqui na tabela, quando a gente tem uma market maker, geralmente os spreads são fixos. Então, lembrando, a market maker ela ganha dinheiro também com spread, ela tem um valor de spread, a maioria tem, só que são valores muito pequenos, porque não é o foco dela ganhar dinheiro com spread. Lembra que ela sempre toma a sua contraparte, que é esse segundo ponto aqui. Então ela vai ganhar em cima de você, basicamente. As cotações são artificiais, como ela não tem provedores de liquidez, não faz parte de uma rede descentralizada, os preços que ela coloca são preços que ela cria. Então, ela é uma formadora de mercado. A sua corretora é uma formadora de mercado. Você está fazendo um trade contra a sua corretora. Ela é a sua contraparte, não é um banco. É a sua corretora. E as ordens são executadas pela corretora de forma discricionária. Então, basicamente, a corretora ela pega as suas ordens, ela olha as suas ordens e ela entende se ela vai, como a gente já explicou lá no slides passados, ela olha a sua ordem e ela verifica se ela vai querer ser sua contraparte, se ela vai querer mandar para um provedor de liquidez, se ela vai querer que um cliente dela seja sua contraparte, um cliente que está perdendo. Então é exatamente isso, esse último ponto. A gente tem corretoras STP que tem um spread maior que o spread fixo, da corretora market maker, na sua maioria, e também na sua maioria ela tem um spread variável. Então o spread, ele geralmente, se eu vou pensar no mercado, normalmente ele tem que ser variável. Ele não é uma coisa fixa porque os volumes e a volatilidade ela altera durante o período. Então às vezes é mais fácil a sua corretora conseguir uma contraparte, ir no banco e negociar, às vezes é mais difícil ela conseguir. Então quando é mais difícil, ela tem que compensar com um valor maior de spread. Para a non-dealing desk, STP, ela basicamente é uma ponte entre o cliente e o provedor de liquidez, os preços vêm dos provedores de liquidez, então os preços, olha, é importante ver que os preços eles podem ser diferentes em corretoras, porque numa corretora eu posso ter uma corretora market maker que cria os preços, a gente tem uma corretora STP que os preços vêm basicamente dos seus provedores de liquidez, e a gente tem, se a gente migrar agora aqui para non-dealing desk ECN, os preços eles vêm da rede ECN, então eu tenho mais provedores de liquidez e provavelmente os preços serão melhores.
Ponto importante da corretora, a diferença da corretora ECN e STP é basicamente a rede. Os demais itens, eles vão ser muito parecidos. É até difícil identificar quando uma corretora ela é STP e quando ela é ECN, porque geralmente você vai ler alguns contratos das corretoras STP e ECN e você vai ver que ambas têm provedores de liquidez. Tá? Então, às vezes é meio complicado de identificar ECN ou STP. Geralmente a ECN é um pouco mais clara, eles falam que a conta é tipo ECN, então a gente tem que dar sempre ir no detalhe do que a corretora realmente é. E às vezes, perguntando diretamente para a corretora, ela já consegue te tirar essa dúvida.